Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, os nossos amigos presenciais e os nossos amigos virtuais que estão nos assistindo através do Facebook. Nós vamos passando para os recadinhos de hoje. São as palestras de julho, né? Eu tenho aqui no celular. No dia 12 de julho, nós temos a festa julina, né? E um bazar de seminovos, das 12 às 16. E tem uma palestra às 15 horas, tá? Comidas típicas, tudo. O palestrante vai ser o Ezequiel Mota e o tema é doenças kármicas. Olha que tema bacana, hein? Né? Depois nós temos uma palestra no dia 29 de julho, na terça-feira aqui, às 20h15. Quem vai nos falar é o Aloísio Rocha. E o tema é Nas Palavras, que é do capítulo 96 do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico com o Emmanuel, tá? E no dia 30, que é na quarta-feira à tarde, nós temos uma outra palestra, às 14 horas, com a Inês Vendramini. O tema é Vidas Sucessivas. Olha, outro tema bacana também, hein? Né? Todos temos muito bacana. É do livro Caminho, Verdade e Vida. Tá? Então essas são as orientações do mês de julho. Nós temos também uma campanha permanente que a gente faz de tampinhas de garrafa, de plástico, lacres de tampas de refrigerante, tá? Então, Blister. Oi? Blister. Blister de remédio, aquele... Quando você usa os remédios, você descarta aquilo lá, a gente usa também. Isso daí vai tudo para o Instituto Amor Rosa, que trata de crianças com câncer. Tá? O que mais? Nós temos os livros na biblioteca circulante, temos livros novos, né? Ah, e também não esquecer da nota fiscal sem CPF. Quando você vai no supermercado, o cara fala, você quer CPF? Não, então fala assim, ó, não quero CPF, traz pra gente, e a gente recupera o ICMS da nota e eles mandam para o Instituto Amor Rosa também. Tá? Temos também a campanha dos quadradinhos de lã, né? De tricô ou crochê, e depois é formada, as nossas tricoteiras fazem os quadradinhos de 20 por 20, e depois a dona Terezinha, que é uma delas, né, que monta essas mantas bonitas, né, que vai para casas que tratam de mães com crianças carentes, tá? Nesse frio é uma boa, né? O que mais? Nós temos também a nossa cantina, campanha do cobertor. Nossa cantina. Tome um chá, um café, um cappuccino e um pedaço de bolo. Toma um cappuccino, Um café, um chá e ganha um pedaço de bolo. Olha só, hein? Tá vendo? É isso aí. E os cobertores, né? A campanha do cobertor, nesse frio danado que está aí fora, né? É R$30 cada cobertor, mas pode doar quanto quiser, tá? Pode doar R$10, R$5, o que for, e aí a gente ajunta e compra mais, tá? E o Evangelho no Lar, quem faz o Evangelho no Lar aqui? Todo mundo? Opa, então, bacana. Quem não souber, nós temos um folheto explicativo lá na secretaria, pode pegar e tá tudo explicadinho. Então vamos sentando confortavelmente em nossas cadeiras, serenando os nossos pensamentos, serenando o nosso coração, nos ligando nessa nossa casa onde mais somos ajudados do que ajudamos, e agradecendo em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a todos os mentores desse nosso trabalho,
principalmente a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes e seus legionários, que eles nos assistam, nos amparam, nos ajudam, nos intuem, que a gente possa fazer um trabalho maravilhoso de ajudar o próximo hoje, ajudando e amparando também o evangelizador da noite, a Ivete, que a gente possa ouvir todas as lições, todos os ensinamentos que vão ser passados hoje para a gente e que a gente possa, na medida do possível, colocá-los em prática no nosso dia a dia. E assim, agradecidos, nós vamos fazendo aquela oração que Jesus nos ensinou. Convido a todos para fazer comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje a gente convida a Ivete para fazer o evangelho da noite. Quer usar o microfone? Eu posso até usar, mas na hora que eu precisar trocar de folha, vocês não reparem. Tá bom, pode deixar. Né? Boa noite, pessoal. Vocês que estão aqui presentes e a todos que estão assistindo também através do Facebook. Primeiro, eu já estava fazendo o estudo desse livro. Aí outro dia a gente estava conversando aqui que as pessoas precisam ler mais. Eu sei que dá preguiça às vezes, gente. A gente quer se envolver com o que é mais fácil, né? Então, eu escolhi um livro, um romance, para mostrar para vocês o ensinamento que tem no romance, porque às vezes você não quer ler um livro didático, mas tem muito ensinamento no livro que é romance. Eu li 3, mas assim, esse eu achei que tinha mais a ver com o que a gente busca e trabalha aqui na casa. Então chama Todas as Flores que Eu Ganhei. Foi ditado pelo Espírito Lúcio e a psicografia da Santa Carneiro. Esse livro, gente, ele é uma obra sobre transformação interior. Ele mostra que todo sofrimento tem propósito e que o amor verdadeiro, o perdão e a fé são as flores que Deus nos oferece em cada etapa da nossa jornada espiritual. Esse romance, ele acompanha a trajetória do Espírito Sofia em 3 encarnações. Ela já tinha tido outras, mas as 3 últimas, mostrando como o orgulho, a culpa e o amor impactam a evolução espiritual. A narrativa traz ensinamentos sobre reencarnação, obsessão, perdão e gratidão. Então, na primeira encarnação de Sofia, ela nasceu na Áustria, no século XVIII. E naquela época eram as coisas muito rígidas, né? Os ensinamentos, as condutas eram muito rígidas. E ela já tinha o espírito de querer liberdade, né? Porque ela já tinha aprontado em outras encarnações, então ela ficava agoniada de saber que ela ia ter que casar com alguém que ela não amava. Ela admirava apenas. Mas, e por que ela casou? Porque naquela época o pai está falido, vende uma filha. Era assim que funcionava. Ele tinha 3, já tinha vendido 2. Então imagina que ela não estava nem um pouco satisfeita com essa vida. E aí ela foi obrigada a se casar com esse rapaz, um rapaz bom, muito bom. Só que tinha um porém. Como ele era judeu, as regras eram mais ainda difíceis para eles. Então ele acabou sendo convidado para ser pastor e ela ficou toda indignada de ter que conviver ajudando ele a lidar com essas situações. Mas isso já foi um plano, já foi uma situação que foi criada no plano espiritual porque ela precisava viver com alguém rígido, que tivesse costumes mais, que segurasse mais o ímpeto dela, né? E o que aconteceu? Não demorou muito para ela conhecer alguém igual a ela, né? E viver um romance escondida. E aí esse rapaz chamado Lorenzo,
ele chamou ela para fugir. E aí falou, olha, só que a gente precisa de dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Ela pegou todas as joias dela, vendeu, entregou na mão dele, combinaram de se encontrar. Só que, é claro, ele não estava interessado em ficar com ela, ele estava interessado no dinheiro. Aí ele foi embora. Só que antes dela encontrar com ele, ela trancou o marido, os 3 filhos na casa, trancou bem as janelas e tacou fogo. Pois é, imagina a encarnação que ela não teve, né? Aí, quando ela chegou no local marcado, ela descobriu que ele tinha ido embora e deixou ela. Aí ela foi lá e tirou a própria vida. Porque aí ela já tinha remorso pelo que ela fez, e aí cometeu agora o outro crime, né? Então ela tinha tanto crime para depois responder por eles. Deixa eu só ver. Na segunda encarnação, lá no plano espiritual, nessa encarnação em que ela cometeu suicídio, ela ficou muito tempo em zonas, vamos dizer assim, umbral, né? Sombrias. Ela ficou muito tempo lá, até ser resgatada para tentar mais uma encarnação. Aí nessa segunda encarnação, ela já nasceu na pobreza. E que pobreza! Ela nasceu em Calcutá. Num mato que não tinha nada para sobreviver. E o pior, ela nasceu com deficiências. Ela era surda, muda e tinha aquela fenda labial que deixa completamente aberta. Ela não conseguia nem mamar. E o homem, como era um ignorante, o pai dela, falou para a mulher: Sônica, se traste daqui, isso não é meu filho, não é minha filha, porque na minha família não tem aleijado. Você deve ter saído com alguém para ter arrumado uma criança assim. Foi enchendo a cabeça dela, ela já estava infeliz, perturbada. Ela pegou a criança, levou bem distante e deixou no mato. E foi embora. Mas o que a gente lembra aí? Deus está vendo tudo. Então, né, os bons espíritos induziram uma pessoa para passar por aquele caminho. E a pessoa era o padre da redondeza. Ele pegou a criança, levou, cuidou, até aí parece tudo bom, né? Cuidou até uns 6, 7 anos, quando ele faleceu. Ela ficou sozinha no mundo de novo e foi levada para um orfanato. Só que lá ela foi judiada demais pela diretora. Lá era... A gente lê, dá vontade... Eu até pulava uns pedaços para não ficar com aquilo na minha cabeça. E tanta maldade que a diretora fez com ela quando ela era criança. Trancava ela, não tirava para nada, só ficava naquele lugar imundo o tempo inteiro. Até o momento que ela não aguentou mais e ela faleceu, né? Ela desencarnou e aí vamos lá para a segunda parte, né? Que eu vou falar para vocês aqui. Ela tinha o nome de Lírio. Essa menina nasceu em Calcutá e tinha essas doenças. Então, gente, deixa eu só pegar aqui, virar aqui para falar para vocês os pedaços. A terceira encarnação, ela veio como Sofia também. E foi em São Paulo que ela nasceu. E ela veio com uma vida onde ela enfrentava uma série de desafios emocionais e espirituais. Então ela era uma pessoa complicada, vamos dizer. Ela conviveu com a persistente influência do espírito obsessor Hélio, que causou sofrimento psicológico e perturbações em sua vida cotidiana. A história, ela gira, tem o romance, tudo, mas ela gira em torno dela, da Sofia, e de um espírito obsessor que vinha antes dessas 3 reencarnações. Ela já tinha feito coisa errada. Então, quando ela começou a ser adulta, já nessa terceira encarnação, já caiu de novo no mesmo erro. Ela estava casada e traiu o marido com o patrão. Então, quer dizer, a índole dela era essa. É o karma, né, que a gente fala aí, né? E logo depois que ela se separou do marido, ficou um tempo sozinha e conheceu o Lourenço. O Lourenço é o mesmo que foi a pessoa da primeira encarnação, só que antes de reencarnar, eles combinaram
né, ele, a Sofia e o benfeitor da Sofia, o orientador, que ele viria para ajudá-la, já que ele prejudicou tanto ela, ele viria como marido para ajudar. Ele ajudou mesmo. Tudo que ela passou, ele estava perto. Não foi da forma como ele fez em outra encarnação. Quando ela conheceu o Lorenzo, ela passou a ter crises intensas de autoestima, sentimento de culpa, de rejeição, e viveu conflitos difíceis em seu relacionamento com o Lorenzo, porque era marcado por orgulho, mágoas e dificuldades de comunicação. Ao longo, ela foi lutando contra essas emoções negativas e tentou compreender o seu passado espiritual e suas dores, buscando o caminho do perdão e da transformação. A sua jornada, ela inclui momentos de sofrimento, mas também de luz, onde ela aprendeu a valorizar o amor, a humildade e a fé como instrumentos essenciais para a sua evolução. Então, lendo, eu acho que a parte mais importante da história é a obsessão do Hélio. Aqui até tem um ensinamento do Kardec, né? Kardec fala que a obsessão é a influência negativa persistente de um espírito sobre uma pessoa encarnada. No caso, Hélio, ele era uma obsessão complexa e prolongada. Como que trata esse assunto? Tratou de ressonância fluídica. Por quê? Sofia mantém culpa e desequilíbrios morais, que facilita a ligação espiritual entre ela e ele. E também tinha um vínculo kármico profundo, porque Hélio foi uma das vítimas do passado de Sofia, o que gera um magnetismo mútuo baseado na dor e no ressentimento. Então, aqui a referência doutrinária está no Livro dos Médiuns, capítulo 23, onde fala que a obsessão se instala quando há sintonia mental e moral entre o obsessor e o obsediado. Sofia, em uma encarnação anterior, a do Lorenzo, na primeira, né? Ela teve um relacionamento com Hélio, convenceu ele a se separar da esposa e matou a família dele. Por isso a perseguição dele, e ele perseguia sem dó. Sem dó. Eu nunca vi um livro tão cheio de maldade, vamos dizer assim. É. E esse caso, esse livro, ele ilustra o princípio da lei de causa e efeito, uma das bases do espiritismo. Sofia criou débitos espirituais graves e Hélio não conseguiu se libertar da dor da perda, passando a persegui-la espiritualmente em encarnações seguintes. Em todas ele apareceu. Durante a encarnação de Sofia, Hélio, ele influenciava os pensamentos e emoções dela, levando a comportamentos autodestrutivos. Ela tinha tido uma criança com o Lorenzo, e aí ela teve a depressão pós-parto, né? Porque o Hélio ficava lá perturbando ela. Ela deu a filha, ela não queria mais ver a filha. Pegou antipatia pela criança. E ele ajudava também, né, essa situação ajudava a afastar as boas influências espirituais, porque o Hélio tinha vamos dizer uma gangue assim, a gangue do mal. Então eles conseguiam afastar os benfeitores. E também ele criava as perturbações em sonhos. Aí ela tinha medos irracionais e crises emocionais, todas sintomáticas dessa obsessão. Esse é um típico caso de espírito sofredor e vingativo, onde a dor o mantém ligado à encarnada num processo de vampirização energética. Essa referência aqui está no livro Ação e Reação, de André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo 2, Resgates. E essa obsessão, ela só começa a se dissolver à medida que Sofia se desperta para a responsabilidade espiritual. Aí ela começou a fazer terapia, o Lorenzo levava ele para o centro, porque ele frequentava, ajudou ela a fazer, né, resgate dos valores cristãos, como o perdão e o amor, o arrependimento sincero pelos erros do passado, e também a prece é muito importante, é onde ela fazia
vamos dizer assim, a sua limpeza espiritual, né? Hélio, depois de 3 encarnações perseguindo Sofia, foi tocado pelo sentimento de transformação dela. Então, toda aquela raiva, toda aquela mágoa, ele começou a ceder, mas já bem demorado. E a referência aqui é o livro dos Espíritos, né? Quando fala do espírito sofredor, né? 469 do livro dos Espíritos e 473. Esse caso de Hélio e Sofia representa o ciclo de ódio e resgate, tipos de obsessões complexas, a possibilidade real de reconciliação e libertação mútua. Aí a importância do perdão como libertador de almas. O papel da terapia espiritual, que são os passes, o evangelho, a prece, a terapêutica e o diálogo fraterno, ele ajuda no tratamento da obsessão. E quais os ensinamentos espíritas contigo aqui? Reencarnação, que as múltiplas vidas oferecem oportunidade de resgate e crescimento. A lei de causa e efeito, nossas escolhas têm consequências que retornam como lições. A obsessão espiritual são espíritos em sofrimento, podem influenciar nossas ações quando estamos fragilizados. E a oração e a prece são ferramentas de elevação e proteção espiritual. Também fala do perdão que liberta e cura tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Também fala da resignação diante da dor. Fala que a aceitação serena da dificuldade purifica o espírito. E a gente sabe que não é fácil, né, gente? Com dor, com sofrimento, a gente fica sereno. Mas a gente tem. E o amor como instrumento de cura. Amar é reconstruir o próprio caminho à luz divina. Então, nas considerações finais, todas as flores que eu ganhei é um convite à reflexão sobre o verdadeiro significado da dor, do arrependimento e da redenção. A obra mostra que o amor divino nunca falha e que mesmo os maiores erros podem ser transformados em aprendizado quando o espírito escolher evoluir. Cada lágrima derramada, cada perda e cada renúncia são flores espirituais que nos elevam na direção de Deus. Ao longo da terceira encarnação, após enfrentar intensas dores emocionais e o processo obsessivo de Hélio, Sofia inicia sua verdadeira libertação espiritual, com o auxílio do mentor Emílio, de amigos espirituais e do próprio esforço dela. No momento de entrega profunda, Sofia se reconcilia consigo mesma, perdoa verdadeiramente os que lhes causaram dor, incluindo Hélio, e permite que o amor renasça de forma serena. Já Lorenzo, ele nessa encarnação, ele foi uma pessoa que acompanhou, que ajudou, que orientou, tomou patada, tudo que podia, porque a Sofia estava sofrendo muito pela obsessão, então ela descontava nele. Só o último pedacinho aqui. Ao fim da narrativa, a Sofia demonstra sinais claros de renovação espiritual. Uma mulher mais humilde, serena, consciente de sua trajetória e dos valores espirituais que deseja cultivar. Essa obsessão só se dissolve quando a alma de Sofia se abre à luz do amor divino. Porque ela sempre foi triste. Em todas as vezes que ela estava no plano superior, ela estava triste, porque ela sabia o que ela tinha feito. E ela buscava esse perdão. Ela não se perdoava, e a gente sempre fala que a gente precisa se perdoar por nossos erros, né? Então, todas as flores que eu ganhei não é apenas um romance espiritual, é um espelho da alma humana em busca de redenção. A trajetória da Sofia nos ensina que nenhuma dor é inútil e que mesmo os erros mais sombrios podem ser sementes de aprendizado quando regados com arrependimento e desejo de mudança. Aprendemos com a história que a obsessão espiritual é uma prisão que só o perdão e o amor verdadeiro podem desfazer. Que o orgulho, o ego e a culpa só geram sofrimento quando não tratados à luz da espiritualidade.
e que a misericórdia divina nunca nos abandone, mesmo nos momentos de maior desespero. Há sempre uma flor sendo oferecida por Deus. Então, que cada um de nós possa colher essas flores da fé, da caridade, da resignação, do perdão e transformá-las em caminhos de luz em nossa própria caminhada espiritual. Então era isso, gente. A intenção minha é principalmente mostrar para vocês. A gente tem uma biblioteca cheia de livros interessantes. Esse não foi daqui, porque eu não estou podendo ler papel por causa da rinite. Mas eu já li vários livros daqui maravilhosos. E a gente precisa fazer isso. É bom pra a gente começa a pensar nas situações. Às vezes eu vejo programas de televisão mostrando situações que eu falo, que absurdo. Absurdo nada, já tinha um absurdo aqui. De matar 2 famílias em 2 encarnações, não aprendeu? Eu espero que a gente possa aprender, tá bom? Boa noite. Obrigado, Ivete. Quantos ensinamentos, né? Um romance. Olha só. Né? Então nós vamos continuando o nosso trabalho de hoje, pedindo para o Gutenberg fazer a prece de Cáritas. Quer o microfone? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provocação, não pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nos vós esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Jesus. E dando continuidade ao nosso trabalho de hoje, nós vamos dando um tempo para o plano espiritual, para ver se vem alguma mensagem de esclarecimento, de amparo. Boa noite, meus amigos. Bom vê-los aqui novamente nesse trabalho. E já de antemão, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, em todos os momentos de nossas vidas, por tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos, queremos, para que a nossa vida na Terra seja melhor. É isso que o nosso Pai espera de nós, amigos. É isso que nós aprendemos aqui no plano espiritual. Amar e ser amado. A dar e receber.
Sem isso, não há como que tudo dê certo nas coisas que queremos. Precisamos, amigos, principalmente de doar de coração aberto, qualquer que seja a coisa, ou objeto, ou amor, o que quer que seja. Agradeçam sempre, porque não sabem, amigos, quantos estão esperando e almejando por mais um reencarne, para que possa ressarcir os erros que deixaram aqui na Terra, o bem que deixaram de fazer. Não se arrependam ao partir daquilo que não fizeram. Façam, mas façam de coração. Não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Ninguém sabe a hora, o momento. Então, devem estar sempre preparados para o que der e vier, para todos os momentos. Sejam bons, sejam amados, sejam amantes. Amem a si e amem também ao próximo. Quando aprenderem, amigos, a se colocar no lugar do outro, verão que o julgamento não deve ser feito sem muito pensamento e sem muito pesar. Que possam todos, amigos, saírem melhor daqui do que quando chegaram. Que possam levar tudo isso que ouviram no Evangelho de hoje. Ninguém está livre, ninguém é melhor que o outro. Todos estão no mesmo navio. E é aí que esse navio vai levando cada um no seu porto seguro. Que Deus possa orientá-los, que os Espíritos possam iluminá-los e que ao saírem, amigos, na noite de hoje desta casa, saiam muito bem, melhor do que quando entraram. Que o que vocês vieram buscar possam levar para seus lares, para suas vidas, para a semana toda. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. E agora, dando continuidade, a gente vai fechando os nossos olhos e vamos fazer a nossa parte, que através dos nossos pensamentos nós vamos acompanhar o Paulo fazendo as vibrações. A gente vai mandando energias positivas, mandando o nosso amor do nosso coração a todos esses que foram citados pelo Paulo hoje. Que assim seja. Neste instante, vamos unir os nossos pensamentos aos pensamentos dos nossos amigos espirituais que aqui se encontram. E assim vibremos, para que os homens, através de atitudes de caridade, amor, fraternidade, respeito ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente, para que alcancemos a regeneração, tanto individual como coletiva, pela regeneração de nosso planeta. Para que os governantes de cada país sejam conscientes, dignos e que respeitem a todos os cidadãos, assim como os cidadãos tenham respeito pelos seus governantes.
muita fé, esperança, força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança às crianças desamparadas e aquelas recolhidas em orfanatos. Que haja harmonia, união, afeto e amor entre todos e todas as famílias. Saúde e esperança aos doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles desconhecidos, amigos ou parentes. Fé e um caminho de conforto aos espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando no nosso planeta sejam bem recebidos, com amor, com carinho e afeto. Para que as casas assistenciais, ajudadas por nós, tenham força, esperança e que consigam sempre prover as suas necessidades com nossa ajuda. Que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para os nossos males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, sejam nomes de encarnados ou desencarnados, recebam do plano espiritual o que necessitam dentro do seu merecimento. E pedimos nesse momento bênçãos de paz, amor e cura, alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, meus amigos, a gente vai chegando ao final da primeira parte desse nosso trabalho, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a todos os mentores desse nosso trabalho, pelo amparo, pela ajuda que nos deram hoje, essa noite, que a gente possa voltar são e salvos para os nossos lares, que possamos voltar na próxima semana para mais um trabalho. E vamos assim, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Basta.